amigos aqui juntos, né? Mais esse trabalho, mais essa tarefa. É importante a gente lembrar sempre que nós estamos sintonizados nesse momento também com nossos guias espirituais, nossos anjos guardiães, os mentores espirituais da Casa de Jorge, né? Apesar de estarmos distantes, a gente sabe, o Sérgio vai muito bem falar disso, que nós conseguimos nos conectar a todos eles quando nós desejamos. Isso é importante porque nós estamos também sendo beneficiados por essas energias, essas vibrações positivas desses amigos amorosos. Nós temos hoje aqui o nosso companheiro Sérgio Rodrigues. Sérgio, muito boa tarde a você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grata satisfação tê-lo aqui. E vamos, então, iniciar o nosso trabalho com uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Eu abri aqui na página 223, tema 104, que o título é A Espada Simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores no Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desejada. Em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formado à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelo sacrifício supremo. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esse impulso renovadores. E ai daquele que dorme estranho ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo da vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor, esses nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens, bons e sinceros. Querido Jesus, bom e amado Mestre, mais uma tarde de luz, de reflexões, nossa casa, para nossos amigos. Que seja realmente um momento de muita alegria para todos nós. Estarmos aqui, cercados pelos seus benfeitores, amparados, sendo dirigidos, intuídos, e pedimos que todo esse trabalho também seja direcionado ao nosso companheiro Sérgio, que irá trazer essas reflexões para nós. Que Jesus nos ilumine, ampare, proteja, que nós possamos, assim, iniciar o nosso trabalho. Com a graça de Deus. Então, Sérgio, passamos a palavra para você. Tenha muita paz. Um bom trabalho. Graças a Deus. Sérgio, precisa abrir esse microfone.
Desculpa, verdade. Amigos e amigas da Sociedade Espírita Jorge, é com a satisfação de sempre que aqui estamos para participar dessa reunião de estudos, em que vamos procurar caminhar um pouquinho mais em direção ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz acerca da nossa realidade existencial, para que possamos fazer desse conhecimento um instrumento, um motor de evolução para que nós saiamos dessa encarnação, pelo menos um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Bem, gente, o nosso tema, então, hoje é influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É um tema do Livro dos Espíritos, da questão 459 e seguinte. Existe essa influência dos espíritos realmente em nossas vidas, na vida do homem aqui na Terra? É uma crença ou será uma superstição? Esta sempre foi uma dúvida presente no pensamento da humanidade. Sempre foi desejo do homem conhecer se isso é realmente um fato, se acontece, e como se dão essas relações, as relações com os espíritos. Saber se eles exercem influência sobre nós, sobre nossos atos, sobre nossos pensamentos, e como se dá, então, como seria, então, essa influência. São questões que, durante muito tempo, ficaram situadas no campo do maravilhoso, do sobrenatural, ou ainda do imaginário, cumprindo a promessa de Jesus de que enviaria um consolador para esclarecer todas as coisas e para completar o seu ensinamento, ensinamento que ele não pudera dar por inteiro, pois aqueles homens não estavam preparados intelectual nem moralmente para recebê-los. E o Espiritismo veio, então, para esclarecer várias dessas questões, dentre elas as relações entre os espíritos e os homens aqui da Terra. E como se dão essas relações? Trouxe, então, a chave para o entendimento do mecanismo que move essas relações, do modo como elas se dão, como se dão essa influência, como se dá essa influência dos espíritos nas nossas vidas. E veio demonstrar que tudo isso acontece naturalmente, conforme leis da natureza, tirando do campo do maravilhoso, do sobrenatural, pondo fim ao imaginário com que se alimentava a questão e demonstrando isso através de um método experimental utilizado por Allan Kardec durante a elaboração da codificação. Foram através dessas experiências, principalmente com o testemunho dos próprios espíritos, aqueles homens que viveram aqui na Terra e que estavam, naquele momento, no mundo espiritual, colhendo esses testemunhos, foi que Allan Kardec concluiu essa doutrina com o ensinamento que os espíritos trouxeram através das respostas aos seus questionamentos. E eles começam esclarecendo que eles podem ver tudo o que fazemos aqui na Terra, uma vez que, constantemente, eles nos rodeiam com sua presença, estão frequentemente ao nosso lado. A Terra, como todos os planetas que povoam o universo, é composta de uma população de dupla natureza. Uma população encarnada, trajando uma roupagem material, ou seja, um corpo físico, como nós nos encontramos nesse momento, e uma população desencarnada, no estado natural, na sua vida natural, que é a vida do espírito, despido da matéria e do corpo físico. Essas duas populações, elas vivem, respectivamente, em dois planos distintos: o plano material e o plano extrafísico, o plano imaterial, espiritual, numa matéria de outra dimensão.
Mas esses dois planos, entre eles não há fronteiras intransponíveis, não há barreiras. Eles se comunicam e se interpenetram, né? Havendo uma inter-relação permanente entre eles. Os espíritos que se encontram no plano extrafísico, no mundo dos espíritos, eles podem penetrar no mundo terreno, no mundo material, estabelecendo convivência conosco, com os homens, com os espíritos encarnados. Assim, quando nós julgamos que estamos a sós, na realidade, temos em torno de nós uma multidão de espíritos a nos observar, vendo o que fazemos. Como disse Paulo, numa de suas cartas, vivemos rodeados de uma nuvem de testemunhas que nos cercam e nos observam. Do mesmo modo, os que se encontram no plano corporal, na vida material aqui na Terra, podem ir em espírito desprendidos parcial e temporariamente do corpo físico ao mundo espiritual, se relacionando com os espíritos, com aqueles que lá se encontram, como acontece mais comumente nos momentos de sono. Há, portanto, um relacionamento frequente entre os homens e os espíritos, quer no plano físico, aqui na vida terrena, material, quer no mundo espiritual, nesses momentos de desdobramento do espírito em relação ao corpo. E estando, então, ao nosso lado frequentemente, como eles explicam, além de ver o que fazemos, os espíritos podem também penetrar nos nossos pensamentos, conhecer aquilo que estamos pensando. É o que eles explicam na questão 457 desse capítulo do Livro dos Espíritos. Eles dizem que, muitas das vezes, os espíritos chegam a conhecer até o que nós desejaríamos de ocultar de nós mesmos. Então, penetrando em nossos pensamentos, tudo o que pensamos é conhecido pelos espíritos. Nossos pensamentos, eles não permanecem secretos dentro de nós, como que guardados num cofre. Ainda que não os expressamos por palavras, eles se exteriorizam através de criações fluídico-mentais que nós exteriorizamos quando pensamos. Formamos imagens que são projetadas até independentemente da nossa vontade. Bastou que nós pensemos, desculpe, essas imagens fluídicas, elas são criadas e projetadas através do fluido universal. Essas imagens, então, ganham o espaço e se refletem como se estivéssemos diante de um espelho. E é através delas que os espíritos podem ler o que pensamos, como se estivessem lendo um livro. Desse modo, então, nem atos, nem pensamentos podem ser ocultados dos espíritos, e nem sequer dissimulados. Como eles dizem, é mais fácil ocultar de um encarnado o que estamos fazendo ou o que estamos pensando do que de um espírito. De um encarnado, nós podemos ocultar ou até dissimular nossos pensamentos. Podemos estar pensando numa coisa e exteriorizar algo diferente, porque o corpo físico ele embaraça as faculdades espirituais, enquanto encarnados, impossibilitando a percepção muito mais clara dessas imagens fluídicas, o que não acontece com um espírito. Quando está desencarnado, ele estando livre da matéria densa, essa matéria que constitui o nosso corpo físico, ainda um tanto grosseira devido à natureza do nosso planeta, isso não é possível esconder nem dissimular. É claro que como todas as faculdades espirituais, essa também passa por graduações. Depende do nível de evolução do espírito, a sua capacidade de penetrar em nossos pensamentos e de ver o que nós estamos
pensando. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua percepção, mais desenvolvidas as suas faculdades. E eles podem, então, ter uma percepção mais clara, mais ampla do que estamos pensando e ver também os nossos atos, aquilo que nós estamos praticando. Mas eles não se limitam a nos observar, a penetrar nos nossos pensamentos, conhecer o que estamos pensando, ver o que estamos fazendo. Eles também influem no que nós pensamos e no que nós fazemos. É o que eles respondem a Allan Kardec na questão 459. Eles dizem que influem em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Geralmente, até são eles que nos dirigem as nossas vontades, as nossas escolhas. Então, estando em permanente contato conosco, penetrando naquilo que estamos pensando, os espíritos, permanentemente, eles influem nas escolhas que fazemos em nossas vidas. E o fazem mediante sugestões, mediante intuições que nos enviam mentalmente e que nós as recebemos. Essa influência, como eles disseram a Allan Kardec, é muito maior do que imaginamos, a ponto de, em geral, eles dirigirem os nossos pensamentos, dirigirem os nossos atos, direcionarem as nossas vontades. Mas é importante entender que as escolhas pelo que nós faremos, que nós pensamos, serão sempre nossas. Nós temos o livre-arbítrio, desde que fomos criados, o livre-arbítrio pleno, para decidir o que vamos fazer, o que vamos pensar. E, desse modo, é nossa a responsabilidade por essas escolhas. Os espíritos, eles nos influenciam, como dizem, eles até, de um modo geral, nos dirigem, mas não têm o poder de nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não têm o poder de nos obrigar a pensar nisso ou naquilo, a pensar em algo no sentido do bem ou a pensar em algo no sentido do mal. A direção, ou melhor, a decisão, as escolhas, serão sempre resultado das nossas opções, do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. E, nesse caso, a responsabilidade pelas consequências que advêm do que pensamos e do que fazemos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, será sempre e unicamente nossa. Nós não podemos jamais nos desculpar de nossos equívocos sob a alegação de que fomos compelidos por um espírito a fazer aquela escolha. O espírito, como nós já dissemos, eles influem, eles interferem, mas não decidem. Eles não nos obrigam, eles não têm esse poder de nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Cabe a nós refletirmos a influência que estamos recebendo e escolher de acordo com a nossa postura perante a vida. Então, recebendo a influência dos espíritos, resulta que temos pensamentos que nos são próprios e pensamentos que são por eles sugeridos. Nem tudo que pensamos, nem todas as ideias que vêm à nossa mente são resultado da influência dos espíritos. Nós não somos autômatos. Nós temos livre-arbítrio, como dissemos, nós somos seres inteligentes da criação e podemos pensar, ter ideias próprias. Então, muitas das vezes, os pensamentos que os espíritos nos sugerem, as ideias, e as nossas ideias próprias, elas são contrárias umas às outras. Muitas vezes, sobre o mesmo assunto, nós temos, ao mesmo tempo, ideias diferentes, ideias opostas. Ficamos em dúvida sobre o que fazer, sobre o que pensar. Quando isso acontece, nos vem a incerteza, né? Nós ficamos na dúvida de como proceder, de que escolha iremos fazer. E é aí que nós temos, então, que fazer uso do livre-arbítrio e escolher o que nos parece mais acertado,
aquilo que está compatível com a nossa proposta de vida, com a evolução que nós já conquistamos, principalmente no campo da moralidade. Mas acontece que nós não temos como identificar os pensamentos que são nossos, os pensamentos próprios, daqueles que vêm dos espíritos. Nós temos o pensamento, eles brotam em nossa mente, mas nós não temos como fazer essa distinção, separar como se tivéssemos com duas coisas materiais diferentes. E eles explicam, na resposta seguinte, que fazer essa distinção também não é do nosso interesse. Isso não vai nos trazer nenhum resultado útil, não nos vai ser proveitoso saber se o pensamento é próprio ou saber se o pensamento vem de um espírito. Na maioria das vezes, eles justificam, é mais útil até que nós não saibamos a origem do que estamos pensando. Não sabendo, eles explicam, o homem tem mais liberdade para fazer as escolhas necessárias. Se fosse útil distinguir, Deus nos teria permitido fazer essa distinção. Se não permite, é porque assim nos convém. Se nós pudéssemos fazer essa separação, nós estaríamos sempre propensos a adotar a ideia do espírito, dentro daquela visão ainda equivocada, mas muito facilmente explicável, muito comum em espíritos do nosso nível, de que achar que o espírito é que está sempre certo. Nós estamos errados. Então, se nós temos dois pensamentos distintos, divergentes, contrários entre si, se nós pudéssemos distinguir o que é de nossa origem e o que é da origem dos espíritos, a nossa tendência seria achar sempre que o pensamento do espírito é que é o correto. E aí, isso nem sempre acontece. Nós precisamos agir por conta própria. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz evoluir. Sem o uso do livre-arbítrio, nós jamais conseguiríamos sair do lugar, permaneceríamos sempre estagnados no mesmo nível de evolução. Mas nós podemos fazer uma vaga ideia a respeito da origem daquilo que estamos pensando, analisando os pensamentos que nos chegam. Os espíritos explicam que, geralmente, os pensamentos que nos são próprios, nós já os conhecemos há algum tempo. São coerentes com a nossa visão da vida, a respeito das coisas, da nossa postura perante o nosso semelhante, perante o Criador e perante a vida aqui na Terra. É como se nós estivéssemos apenas lembrando, né? Essas ideias já nos são conhecidas, já foram construídas atrás, né? Em outras épocas. Aqueles que nos são sugeridos pelos espíritos, inicialmente, eles nos soam estranhos. São pensamentos que não são de nossa lavra, né? Então, inicialmente, eles nos parecem diferentes de tudo o que nós pensamos sobre um determinado assunto, né? E temos, nesse caso, então, que refletir um tempo maior. É aí que surge a dúvida sobre o caminho que iremos escolher. Nós precisamos de um tempo maior para refletir, para então decidirmos que pensamento, que caminho iremos escolher. Porque se nós, como eu disse, se nós só pudéssemos fazer essa distinção, a nossa tendência era sempre aceitar, como hoje, inclusive no movimento espírita, né? Há companheiros nossos que ainda têm uma tendência de aceitar tudo que os espíritos dizem. Eles não fazem assim uma reflexão, né? Uma avaliação. Muitos companheiros ainda acham que, como um pensamento, uma ideia vem de um espírito, principalmente se for de um médium já renomado, um médium que tenha já um trabalho de escola apresentado, a tendência é achar que o espírito está certo. Nós não podemos nunca discordar do espírito. E não é isso que eles nos ensinaram, não é isso que Kardec defendeu durante toda a sua vida aqui na Terra, né? Nós temos a doutrina espírita, é uma doutrina não de aceitação
irracional das ideias que chegam através dos espíritos. Nós temos que refletir, nós temos que pensar. Ele sempre disse que queria adeptos conscientes, não adeptos convencidos. Então, nós temos, mesmo que parta o pensamento de um espírito que já tenha um trabalho, um espírito evoluído, de um médium também que tenha já um crédito muito grande no meio espírita, nós temos que avaliar, nós temos que ver se está de acordo com aquilo que a doutrina nos trouxe, né? O próprio Chico, que é o maior de todos os médiuns que nós conhecemos até hoje, né? Ele mesmo dizia que Emmanuel o orientou a quando ele, Emmanuel, lhe transmitisse uma ideia diferente da ideia do consenso universal dos espíritos, da ideia que a doutrina ensinava, né, que Kardec defendia, que Chico ficasse com a ideia da doutrina, com o pensamento da doutrina, e deixasse aquela ideia que ele estava exteriorizando de lado. Quer dizer, deu um exemplo prático, né, de como nós devemos proceder perante as ideias e os ensinamentos que nos são trazidos pelos espíritos. Então, não podendo fazer essa distinção, como nós podemos distinguir se esses pensamentos que nos chegam, se são sugeridos por espíritos bons, né, por espíritos do bem, ou se são sugeridos por um mau espírito, através daquela influência que nós já vimos atrás. Essa distinção ela é importante para que nós possamos, para que contribua para a nossa decisão, se acolhemos ou não as influências recebidas. Os espíritos eles recomendam analisar esses pensamentos que nos vêm à mente, que nos são estranhos, que, portanto, muito provavelmente não são de nossa lavra, não são origem da nossa mente, eles recomendam analisar esse pensamento. Se for algo no sentido do bem, se for uma proposta no caminho do bem, certamente foi sugerida essa ideia por um espírito bom, pois os espíritos bons, aqueles espíritos benfeitores, eles só para o bem nos sugerem pensamentos, né? Eles não vão nos sugerir a prática do mal, não vão nos sugerir prejudicar um nosso semelhante, nem a contrariar as leis de Deus. Se, ao contrário, esse pensamento for algo ruim, algo que vai nos fazer cair na prática do mal ou prejudicar o nosso semelhante, é um pensamento que não partiu de um espírito bom. É um pensamento que partiu de um espírito mau, um espírito inferior, um espírito atrasado, pois estes apenas para o mal, para nos prejudicar, eles buscam nos influenciar, eles buscam penetrar no nosso pensamento. Então, cabe-nos discernir se o pensamento traz uma proposta no bem, visando o bem, ou se é um pensamento que traz uma proposta no sentido do mal. Distinguindo um dos outros, avaliando, fazendo essa avaliação, é que nós iremos estar aptos a fazer as escolhas que vão nos fazer progredir. Então, nos cabe decidir se acolhemos ou não essa influência, esse pensamento que está nos chegando. Para isso, nós devemos conhecer as leis naturais, né? Conhecer aquele caminho que a parte terceira, né? O capítulo das leis naturais, traçam para a nossa chegada à perfeição, que é a nossa meta, né? Através do Evangelho de Jesus, Jesus deixou não só inúmeros ensinamentos, mas também exemplos, né, práticos. Jesus não se limitou a doutrinar. Ele doutrinava, mas mostrava, né, exemplificava através dos seus atos, através do seu procedimento, aquilo que deve ser o caminho que vai nos levar à perfeição e, com esta, à felicidade definitiva. Licença.
Então, o importante, o que nós necessitamos para ser influenciados por bons espíritos, é fazer aquilo que lhes permite que eles se aproximem de nós, que eles se sintonizem com nós. Porque muitas das vezes, um benfeitor espiritual, um espírito bom, ele está ao nosso lado, querendo nos ajudar, querendo nos influenciar. Mas nós, com o nosso comportamento perante a vida, os nossos sentimentos inferiores que nós ainda mantemos, né? E que não devemos nos crucificar por isso, porque faz parte da nossa evolução, né? Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com uma caminhada para evoluir, para crescerem, né? Nem mesmo Jesus foi criado perfeito. Ele também passou por um processo de evolução e chegou a esta condição de espírito notável, espírito puro, que nós hoje conhecemos, através de um esforço, através de um trabalho que ele realizou, não nesse planeta, porque quando o planeta foi construído, Jesus já era um espírito puro, ele dirigiu a falange de espíritos, engenheiros siderais, que manipularam a matéria cósmica para a construção do planeta, conforme Emmanuel explica detalhadamente no livro A Caminho da Luz, mas ele também teve dificuldades, enfrentou as provações pelas quais nós estamos passando, né? Ele mesmo disse, passagem no seu Evangelho, eu venci o mundo. Quer dizer, ele venceu todas essas dificuldades que o mundo nos oferece para que nós possamos chegar à perfeição. Porque Deus poderia já nos ter criado perfeitos, né? Prontos, acabados, para desfrutarmos dessa perfeição. Mas ele assim não procedeu, porque ele quer que a perfeição seja resultado, seja um mérito nosso, que ela não caia no nosso colo sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço. Então, ele quer que ela seja alcançada através dessa trilha evolutiva que nos oferece, muitas das vezes, grandes dificuldades. Então, os benfeitores espirituais, muitas das vezes, eles estão à nossa volta, querendo nos ajudar, ali ansiosos por nos ajudar. Mas nós criamos como que uma barreira, né? Criamos uma tela que impede a aproximação deles, através do nosso comportamento mental, da nossa postura, dos atos que nós escolhemos. Então, para que nós possamos ser influenciados por esses espíritos bons, benfeitores, é preciso que nós adotemos uma postura perante a vida no sentido do bem, praticando principalmente a lei de justiça, de amor e de caridade, que, como dizem os espíritos, é a mais importante das 10 leis morais que nós temos que atender para o nosso crescimento. Então, eles influem, eles se aproximam de nós e nos influenciam conforme nós permitimos essa aproximação e essa influência. São espíritos da mesma natureza, da mesma categoria, que vão influenciar, então, os homens, através das suas escolhas, dos seus pensamentos, da sua proposta de vida. Porque, encarnados ou desencarnados, os espíritos eles irradiam fluidos o tempo todo. Nós somos como que uma pilha de irradiação e de absorção de energia, de fluidos. E esses fluidos eles não são iguais, não são da mesma natureza entre todos os espíritos. Existem fluidos de natureza boa, fluidos salutares, e fluidos maléficos, fluidos que são de natureza negativa. O que qualifica esses fluidos e dita a sua natureza é o grau de adiantamento em que o espírito se encontra. São suas tendências, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes perante o semelhante, perante a vida, perante o Criador. São esses fatores que estabelecem a natureza dos fluidos que nós irradiamos. E com os espíritos acontece a mesma coisa. E assim, fluidos semelhantes, eles criam uma relação de afinidade entre os espíritos. Fazem com que eles convivam conosco, nos influenciem, enquanto que os fluidos diferentes, fluidos de natureza diferente, eles se repelem, eles não se misturam, eles se afastam. Então, para que nós possamos permitir a aproximação e a influência
desses espíritos bons, que irradiam fluidos de natureza salutares, saudáveis, é preciso que nós estejamos receptivos, que nós também venhamos exteriorizar fluidos dessa mesma natureza. Porque se o espírito bom ele está ali, como eu disse, querendo nos ajudar, mas nós estamos irradiando fluidos negativos, impregnados do mal, esses fluidos irão repelir a aproximação daquele espírito. Irão, por outro lado, abrir a porta para que os espíritos inferiores, então, se aproximem, porque eles como também irradiam fluidos dessa natureza, fluidos maléficos, eles irão se identificar e irão, então, se aproximar de nós. Uma questão levantada interessante por Kardec é qual seria o objetivo, o fim desses espíritos inferiores nos influenciarem para o mal. Quanto aos espíritos bons, é fácil entender as razões de suas influências, né? Eles se aproximam e nos influenciam para que nós venhamos optar pelo caminho do bem. Eles nos incentivam a prosseguirmos o nosso rumo à perfeição. Para eles, isso é a felicidade que desfrutam como recompensa pelo processo, pelo progresso alcançado. Eles sentem-se felizes por isso. A felicidade dos espíritos adiantados, evoluídos, não é viverem sentados numa nuvem de asas, como as imagens poéticas, as imagens dos artistas criaram, contemplando o Criador. Não, isso, na verdade, mais seria um castigo, né? O ócio eterno. A felicidade desses espíritos é trabalharem pelo bem da criação, é servirem de intermediário a Deus perante os homens. Então, esses nós compreendemos facilmente por que eles nos influenciam para o bem. Mas e os maus? A resposta à questão 465, eles explicam que esses espíritos inferiores, eles buscam nos induzir ao mal porque eles têm a ideia de que, se eles sofrem, todos devem também sofrer. Ou seja, eles acreditam que é melhor sofrer junto com outros, ou seja, é melhor que todos sofram, do que eles sofrerem sozinhos e outros desfrutarem de uma felicidade. Muitos fazem isso por inveja, por não aceitarem que outros possam gozar da felicidade enquanto eles estão privados dessa felicidade. Ver, então, outros felizes lhes aumenta o sofrimento. E por isso eles buscam, então, aumentar essa legião de sofredores, imaginando, no seu pensamento ainda muito atrasado, inferior, que com isso eles teriam, então, um alívio para suas dores. Eles não compreendem, ainda não chegaram a um nível de evolução suficiente para compreender que essa felicidade que eles invejam, que eles veem outros desfrutarem, também está ao seu alcance. Eles também podem, um dia, desfrutar dessa felicidade. Somente depende deles, da sua decisão de operar a sua transformação moral, de optar pelo caminho do bem, por deixarem o caminho do mal. Então, eles só conseguem influenciar aqueles com quem eles se identificam. Aproximam-se deles e os influenciam através da sintonia que se forma por essa identidade de fluidos semelhantes para fazê-los também sofrer. É com isso que eles se comprazem, é com isso que eles se sentem bem. Isso, contudo, não lhes diminui os sofrimentos. É uma ideia absolutamente equivocada, errônea. Eles somente conseguirão diminuir os seus sofrimentos, como eu disse, quando optarem pelo caminho do bem, quando optarem pela sua reforma interior, pela sua transformação moral. Mas por que Deus permite, então, essa influência dos maus espíritos? Estaria Deus sendo injusto? Os maus espíritos, eles são instrumentos, Deus os utiliza como instrumentos para pôr os homens em prova, para nos provar. Todos têm que progredir. Esse é um determinismo divino. Aquela perfeição a que eu me referi é uma determinação divina. Todos terão que alcançá-la, sem exceção.
Mas, para alcançá-la, é preciso que passemos pelas provas, e dentre essas provas está a influência do mal. Ou seja, para que nós possamos demonstrar que já realizamos um progresso, que já não nos deixamos mais influenciar por esses espíritos. Então, Deus se aproveita desses espíritos inferiores para deles extrair algo útil, para fazer com que eles também possam contribuir para a obra da criação, ainda que na inferioridade em que eles se encontram, né? Eles sejam também úteis. Isso, no entanto, não pode ser entendido como uma missão, como uma tarefa que eles receberam, influenciarem para o mal, para nos provarem, para nos fazerem progredir. Não, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal, nem de influenciar outro para a prática do mal. Se Deus desse a um espírito essa missão, a missão de fazer ou influenciar para o mal, ele estaria impondo a esse espírito um instrumento que o levaria à queda, que faria com que ele retardasse o seu progresso. E, dessa maneira, não estaria sendo bom nem justo, que são dois atributos sem os quais não se pode imaginar a divindade. Então, Deus permite que o mal seja praticado, a influência, no sentido do mal, seja praticada para provar os homens, mas nunca determina a algum espírito essa tarefa, nunca dá a espírito algum essa missão. Aquele que assim procede o faz por conta própria e não por determinação de Deus, não por missão nem por tarefa. E, em assim sendo, eles sujeitam-se às consequências de suas ações. Mesmo Deus tendo aproveitado essas ações, essas influências, como prova para os homens, isso não lhes diminui as consequências negativas que eles receberão. A prática do mal, a influência para o mal, não lhes traz qualquer benefício, nem qualquer atenuante aos seus sofrimentos. Independente dessa prática, dessa influência, como eu disse, ser aproveitada pelo Criador para nos provar, para nos testar. Mas nós temos em nós mesmos, isso é importante, os meios necessários para afastar a influência desses espíritos inferiores. Essa influência, já repetimos aqui, ela somente se dá quando esses espíritos são atraídos por aqueles que com eles se assemelham, aqueles que se sintonizam quanto à sua proposta de vida, com que se identificam quanto à sua postura perante a vida. Se estabelece, então, aquela sintonia que eu já me referi, que os liga psiquicamente, permitindo que eles se aproximem e influenciem. Para evitar essa aproximação e essa influência, nós temos, como eu disse, em nós mesmos os meios de que necessitamos. É preciso afastar de nossa personalidade, de nossa mente, desejos, pensamentos, sentimentos inferiores, como o orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, desejo de vingança. Tudo isso são sentimentos que nos colocam em sintonia com esses espíritos inferiores e permitem que eles se aproximem e nos influenciem. Então, é praticando o bem, praticando a lei de justiça, de amor e caridade, nós não permitiremos que eles se aproximem, que eles nos induzam à prática do mal. Quando assim nós procedemos, eles renunciam às suas tentativas, às tentativas de nos influenciar para o mal. Quer dizer, eles se aproximam, querem penetrar em nossos pensamentos, nos sugerir o mal, nos sugerir a prática do mal, os maus pensamentos, mas quando nós estamos no caminho do bem, praticando as leis naturais, de acordo com o que a nossa evolução o permite, né? É claro que o espírito já depurado, os inferiores nem sequer conseguem se aproximar. Mas nós ainda estamos no segundo degrau da escala evolutiva, que Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós apenas ultrapassamos a fase primitiva, ainda estamos na fase de expiações e provas, em trânsito para uma fase de regeneração.
mas ainda não chegamos lá. Então, ainda não temos como evitar, assim, de modo irreversível, a aproximação desses espíritos, mas temos como evitar que eles nos influenciem, fazer com que eles se afastem. Como que nós conseguimos isso? Emitindo fluidos de natureza saudáveis, sadias, que são fluidos originados pela prática no bem, pela prática da lei de amor. É assim que nós estaremos evitando a influência desses espíritos. Mas eles não desistem facilmente. Eles continuarão tentando nos influenciar. Eles não renunciam às suas tentativas, assim, na primeira dificuldade. Eles ficam à espreita, ficam esperando o momento propício para se aproximarem e nos influenciar, ou seja, esperando aquele momento em que nós damos aquela famosa escorregadinha, né? Nós procuramos nos vigiar, procuramos nos policiar, mas de vez em quando nós nos desestabilizamos, nos desequilibramos, e aí damos aquela escorregadela, e aí então é a brecha que eles precisam para penetrar nos nossos pensamentos, penetrar em nossas mentes e nos influenciarem. Por isso, Jesus recomendou que era fundamental, que era importante, imprescindível, nós vigiarmos e orarmos, né? Vigiar os nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos e orarmos buscando a ajuda divina e a ajuda dos mensageiros de Deus. Bom, concluindo, então, esse nosso estudo, né, já estamos nosso tempo já quase esgotado, a companhia e a influência dos espíritos em nossas vidas, elas são permanentes, elas fazem parte das leis naturais, não há como evitá-las. Nós não temos como criar uma barreira em torno de nós para impedir que os espíritos se aproximem. Não há essa possibilidade. Eles estarão sempre possibilitados de se aproximarem de nós. O que nós podemos fazer, contudo, e devemos, é escolher essas companhias, é saber escolher que tipo de espírito se aproximarão de nós, que tipo de espírito estarão nos influenciando. Então, é fundamental que nós busquemos fazer por onde sermos influenciados por espíritos bons, aqueles que desejam o nosso bem, aqueles que irão nos induzir à prática do bem, aquilo de que nós necessitamos para realizar um progresso que viemos buscar. Eles, então, esses espíritos nos intuirão para que as nossas escolhas sejam sempre as mais certas possíveis, que nos tragam bons resultados na nossa existência. Para tanto, então, é preciso, como eu já disse, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, manter uma ambiência espiritual saudável em nosso lar, o que é muito importante também, não em nosso lar lá na colônia, mas no nosso lar aqui, que nós estamos vivendo essa encarnação, né? No nosso ambiente familiar, manter uma ambiência espiritual o mais saudável possível. É assim que estaremos sempre em sintonia com a espiritualidade do bem. E é muito importante não esquecermos do recurso da prece, precioso instrumento que a bondade de Deus nos oferece para que nós tenhamos êxito nesse intento de progredirmos rumo à nossa destinação final. A prece, ela nos fortalece contra as tentações do mal, contra essas influências desses espíritos, e Deus envia sempre bons espíritos para assistir aquele que ora. É um socorro que jamais nos falta, jamais nos é recusado, quando o pedimos com sinceridade, com amor, com o coração o mais limpo possível. Então, é evitando o mal que nós nos tornaremos melhor. Nós iremos nos aperfeiçoando gradativamente, porque a natureza não dá saltos, né? Como se diz comumente, Deus não tem pressa, e o caminho, possamos encontrar, então, o caminho certo rumo à nossa destinação final, que, repito, é a perfeição e, com ela, a felicidade definitiva. Bom, é o que nós tínhamos sobre o tema.
Agradeço muito a todos a companhia durante o estudo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos em paz. Nós que agradecemos, Sérgio. Muito bom, muito esclarecedor esse seu trabalho, essas suas reflexões, né? Principalmente no momento que nós vivemos, porque a gente sabe que fruto daquilo que nós vivemos hoje são colheitas, né? Do passado, justamente por essa questão de não vigiar aqueles que nos influenciam. E às vezes a gente imagina que a influência é só dos espíritos encarnados, mas não é. A gente recebe muita influência daqueles que nos cercam também, encarnados, né? E até mesmo na casa espírita nós estamos sujeitos à influência. Então a gente precisa estar sempre realmente vigilante. Muito obrigado aí pelas suas reflexões, pelas suas orientações. Que Jesus te ilumine e ampare sempre. Bom, nós vamos então encerrar uma prece e depois abrimos para o nosso grande abraço. Querido Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui nos abraçando, Senhor, refletindo sobre as suas mensagens, sobre esses ensinamentos amorosos, pela tua preocupação, Senhor, com a nossa caminhada, para que não sejamos influenciados de formas a atrasar o nosso progresso espiritual. Obrigado pelo nosso amigo que nos trouxe essas reflexões, seus ensinamentos. Obrigado pelo amparo, Senhor. E te pedimos que continuemos assim, antenados de todos aqueles trabalhadores que, nesse momento, Senhor, estão atuando nos hospitais, nos lares, nas casas de saúde, buscando ajudar aqueles que precisam da sua fé, da sua coragem, da sua força, para que possamos caminhar. Obrigado por isso. Obrigado a Clínio, obrigado a Jorge, que possamos assim, Senhor, na graça de Deus.